E aí, gostou da minha decoração de aniversário? Ó, até minha esposa fez uma estrela vermelha aqui, vermelho PT. Comenta aí se você gostou. Hoje é meu aniversário, então inscreva-se no canal para me dar um presentão, hein? Vamos falar agora do Lewandowski. Pensa em alguém que sai sempre melhor do que a encomenda. Esse é o ministro Lewandowski. Olha só, o Partido Rede Sustentabilidade entrou no STF com um pedido para que o STF garantisse a vacinação infantil. Vamos lembrar, a vacinação infantil começou essa semana, vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Essa vacinação já deveria ter começado em dezembro, porque foi em 16 de dezembro que a Anvisa permitiu que a vacinação pudesse começar e aprovou a primeira vacina, que é da Pfizer. Depois disso, o governador de São Paulo, Dória, ele até falou, olha, se a Anvisa aprovar a vacina infantil da Coronavac, a gente pode começar a vacinar as crianças imediatamente. Só que a Anvisa ainda não aprovou e o Bolsonaro não liberava as vacinas da Pfizer. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro foi meio que obrigado a liberar as vacinas, o estado de São Paulo conseguiu algumas vacinas antes e começou a vacinação antes do Bolsonaro. O Bolsonaro queria fazer um evento, ele vacinando, alguém do governo dele, o Queiroga vacinando a primeira criança, para mostrar para mais de 80% da população que é a favor da vacinação infantil, deu tudo errado. Quem fez o evento de vacinação de novo foi o Dória. Tá. Aí o Partido Rede falou assim, STF, por favor, vocês têm que agir junto a conselhos tutelares para garantir a vacinação das crianças, para que seja a vacinação obrigatória. Vamos lembrar, é lei no Brasil que o que está no plano de imunização infantil tem que ser aplicado, ou seja, toda vacina que tiver no plano de imunização de crianças, as crianças têm que ser vacinadas com essas vacinas, não é opcional para os pais. Por exemplo, vacina de adulto é opcional. Pode não entrar em bar, não entrar em restaurante, ser proibido de viajar para alguns países e tudo mais, mas a pessoa se vacina se quiser. Se a pessoa quiser ser imbecil, pode ser imbecil, só vai ter várias restrições. No caso das crianças, não. O direito do pai e da mãe serem imbecis não lhes dá o direito de... não vai até onde eles podem agir contra a saúde da criança, ou seja, a vacinação obrigatória. Só que caiu no STF nas mãos do ministro Lewandowski, que é o Lewandowski que foi além. Ele falou, quer saber? Eu vou peitar o Bolsonaro, eu vou ferrar com todos os bolsominions. Eu vou explicar aqui o que fez o Lewandowski, que o Bolsonaro está cuspindo fogo. Ó. Meu aniversário, eu tô rindo à toa da raiva do Bolsonaro que ele tá do Lewandowski. Eu vou explicar isso tudo, mas antes, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, quer ver a casa cair pro Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Se você sabe que o Bolsonaro é um assassino da pior espécie, matou mais de 600 mil pessoas, inscreva-se aqui no canal também. Aqui a gente faz oposição todos os dias. E ó, se você não tem motivo nenhum para se inscrever no canal, inscreva-se só porque é meu aniversário. Ó, motivo melhor que esse. Ó, hoje eu cumpro 34 anos. E somos todos, eu, você, sobreviventes de um governo, de um desgoverno que está tentando nos matar a todo custo. E olha, o Brasil pelo segundo, né, agora terceiro dia consecutivo, batendo recorde de casos da Omicron, de Covid, né, por conta da nova variante, só mostra que se seguíssemos o que o Bolsonaro falou, estaríamos todos com risco de morte. Já teríamos aí 4, 5, 6, 7, 10 mil mortos por dia se não tivéssemos nos vacinado, se tivesse prevalecido a vontade do Bolsonaro, que era não vacinar ninguém. Só para você ter ideia. Agora vamos falar do Lewandowski. Ó, pedido da rede. Olha, o STF tem que agir junto a conselhos tutelares para que os conselhos tutelares de todo o Brasil verifiquem se crianças foram vacinadas ou não. E quando as crianças não forem vacinadas, para que eles atuem junto a esses pais que estão cometendo crime de não vacinar as crianças, um crime contra a saúde das crianças. Ok. Cai nas mãos do Lewandowski, o Lewandowski fala, não, melhor não. Eu vou além disso, Ele vai melhor que a encomenda. O Lewandowski acionou todos os procuradores gerais dos Ministérios Públicos Estaduais do Brasil. Todos os 27 procuradores gerais, ou seja, procuradores de justiça dos Ministérios Públicos Estaduais do Brasil foram acionados e o Ministério Público Estadual, ou seja, os Ministérios Públicos Estaduais, vamos lembrar, cada estado tem o seu Ministério Público Estadual, eles é quem vão processar, inclusive criminalmente, pais que não vacinem seus filhos. Ou seja, esses bolsominions aí, mais ou menos 15% da população que são contra a vacinação infantil, eles vão responder criminalmente por não vacinarem as crianças. Essa é a decisão do ministro Lewandowski. Quer dizer, o Partido Rede pediu assim, ó, o STF tem que acionar os conselhos tutelares e aí o que vai acontecer? Qual que era o plano? Quando alguma criança não for vacinada, as escolas são obrigadas a falar para os conselhos tutelares
E aí os conselhos tutelares vão acionar os pais e, de alguma maneira, acionar depois a justiça para que a justiça obrigue os pais a vacinar essas crianças. Ok. Qual foi a decisão do Lewandowski? Foi além. Ele falou, sem prejudicar a atribuição do conselho tutelar, ou seja, o conselho tutelar vai continuar fazendo sua atribuição. Isso que o Partido Rede pediu não será prejudicado, isso será acatado. Mas, além disso, oficie-se os procuradores gerais de justiça de todo o Brasil para que, quando os pais não vacinarem crianças, eles sejam processados criminalmente. Tem uma coisa, muita gente deve estar falando, Thiago, mas na lei não se pode obrigar um pai a vacinar o seu filho. Você está errado. Se você pensou isso, eu não sinto em lhe informar, não. Eu te informo com felicidade que você está errado ou errada. Sabe por quê? Na lei já tem jurisprudência sobre isso. Teve um caso, 3 anos atrás, de pais que não queriam vacinar uma criança para entrar na escola. Aí, na primeira instância, alguns juízes bolsominion disse que não precisa. Não, era vacina para Covid, obviamente, não tinha nem Covid na época. Tá, não precisa vacinar. Na segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo criou a jurisprudência que vale para todo o estado de São Paulo, de que os pais eram obrigados a vacinar a criança em 30 dias, senão a justiça, ou seja, a polícia na casa dos pais, pegar a criança, levar a criança para vacinar e depois devolver aos pais. E o conselho tutelar ia ser acionado e os pais poderiam até perder a guarda da criança dependendo de como fosse a procedência do que acontecesse. Ok, isso criou jurisprudência no estado de São Paulo, porém, os pais da criança resolveram recorrer e foi até o STF. E o STF deu uma decisão igualzinha, dizendo, olha, no caso de vacinação, de imunização, que esteja no Plano Nacional de Imunização Infantil, na verdade é PNO, Plano Nacional de Operacionalização. Eles criam uma palavrinha chata de falar, né? Enfim, as vacinas que estiverem no PNO, essas vacinas têm que ser aplicadas na criança. Eu vou te dar um exemplo. Vacina para poliomielite. Se você tem um filho, você não pode simplesmente decidir, eu não vou vacinar meu filho para poliomielite. Você não pode. Na hora que você matricular o seu filho ou sua filha numa escola, vão pedir a carteira de vacinação. Se não tiver essa vacina, o conselho tutelar é acionado. No caso da vacina da Covid, decisão do Lewandowski, a vacinação, a escola vai ser obrigada também a acionar o conselho tutelar. Vamos lembrar, a vacinação da Covid entrou no PNO, tá no Plano Nacional de Imunização, de Operacionalização de Imunização. Tá no PNO. Ou seja, os pais são obrigados. A vacinação de Covid é tão obrigatória quanto a de poliomielite, quanto aquela vacina tríplice, ou qualquer outra vacina que você já deu para os seus filhos, ou que você tomou. Eu tomei, eu tenho aqui, ó. Isso aqui, todo mundo que eu conheço, pelo menos brasileiras, até minha esposa que é polonesa tem isso aqui, de quando era criança tomou uma vacina. Ninguém sabe a marca da vacina, não teve discussão, ninguém falou que era experimental, todo mundo tomou a vacina e ninguém pegou a doença para qual essa vacina servia. Ou se pegou, ninguém morreu ou teve alguma complicação grave dessa doença. No caso da vacina de Covid, a vacina de Covid já foi aplicada em mais... Os últimos dados são que foram aplicadas em 11 milhões de crianças nos Estados Unidos, sem nenhum efeito adverso. Então, é uma vacina completamente segura e agora está sendo aplicada nas crianças de todo o Brasil. Também caiu no Lewandowski um outro processo, que é um processo que foi movido pelo governo Bolsonaro contra alguns estados e municípios que acabaram cometendo alguns erros na vacinação infantil. Teve um município na Paraíba, Lucena, na Paraíba. Inclusive, o nosso carro de som já rodou lá. Rodou lá faz uns 3, 4 meses, eu lembro. Nesse município, 13 crianças foram imunizadas por engano com a vacina da Pfizer para adultos. Aí você fala, Thiago, isso deve ser perigosíssimo. Não é perigoso assim. Mas a vacina da Pfizer para criança ela é uma vacina um pouco mais fraca. Então, quando se imuniza crianças com vacina para adultos, pode ocorrer aquele efeito adverso de 1 em 1 milhão, de 1 em não sei quantas mil crianças, uma coisa muito, muito, muito rara. Mas, na vacinação para criança, ela é mais fraca exatamente para que esse efeito adverso não ocorra, e não ocorreu nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Enquanto isso tudo acontece, o Bolsonaro está cuspindo fogo. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele queria o quê? Que os bolsominions pudessem não vacinar suas crianças. Ele é contra a vacinação infantil. A Carla Zambelli, ela estava com o Bolsonaro no cercadinho. Aliás, eu vou mostrar já o vídeo da Carla Zambelli sendo humilhada pelo Bolsonaro.
humilhada mesmo pelo Bolsonaro, é um outro assunto. Ela estava com o Bolsonaro no cercadinho, ele estava xingando Dória, falando mal da imunização infantil, e isso foi horas depois da Carla Zambelli entrar no STF pedindo para suspender a vacinação infantil. Vou te dar um spoiler. Isso não vai dar em nada, ela vai entrar, vai ser negado o pedido dela. E o Bolsonaro está cuspindo fogo por quê? Porque imagina, 15% da população, que é o que o Bolsonaro conseguiu convencer, não é contra a imunização infantil. Mas vamos lembrar, muitos bolsominions são contra a vacinação, mas eles vacinam. Vou dar um exemplo, aquele Rodrigo Constantino, aquele lixo humano. Ele é contra a vacinação, mas ele se vacinou. Tem outro, o secretário da Cultura do Bolsonaro, o Mário Frias, aquele que era ator do Malhação, lembra? O Mário Frias anunciou ontem que ele pegou Covid. Falou, estou com Covid, eu não me vacinei, eu vou tomar o tratamento precoce. Só que o Mário Frias, nos últimos meses, ele foi para Dubai, ele foi para Noruega, ele foi para Dinamarca, ele foi para vários países da Europa e ele estava com viagem marcada. Hoje, meu aniversário, um dia depois dele pegar Covid, ele estava com viagem marcada para Los Angeles. Só tem um defeito, um problema. Esses países todos exigem a vacinação para entrar. Como é que o Mário Frias não está vacinado? Ele se vacinou em um desses países, se vacinou nos Estados Unidos, em algum lugar, aí não entra na carteira nacional dele no dado do SUS, mas ele tem algum comprovante no celular dele de vacina de outro país. Eu, por exemplo, tomei a primeira dose na Polônia, se alguém entrar no meu Conect SUS, que algum bolsominion invadiu o meu Conect SUS, eu não tenho acesso até hoje, tá lá um e-mail que não é meu, eu não consigo acesso, enfim, um problemão, mas se entrar lá vai estar que eu tomei uma dose da vacina Janssen, que é a dose que eu tomei, que na verdade foi a dose de reforço. Eu nem sei se no sistema mostra ali que foi a dose de reforço, que na hora que eu tomei a dose de reforço eu mostrei meu comprovante da Polônia, mostrando que eu já tinha me vacinado lá na Polônia. Mas se eu não tivesse tomado a dose de reforço, eu podia chegar no Brasil e dizer, eu não me vacinei! Mesmo tendo me vacinado, porque não tem como o sistema do Brasil adivinhar que eu me vacinei em outro país. É isso que faz o ministro do Bolsonaro. Então, mais ou menos 15% dos bolsonaristas são contra a vacinação, mas a maioria deles vão vacinar as crianças. Só que os mais bolsominions não vão querer vacinar as crianças. Sabe o que vai acontecer? Essas crianças não vão poder ser matriculadas em escolas. A gente vai ter um monte de bolsominion filhos de bolsominions repetindo de ano, tendo problemas na escola, e aí o conselho tutelar indo pra cima, e um monte de pais e mães bolsominions respondendo criminalmente. A parte de responder criminalmente é melhor. Imagina um bolsominion. A maioria dos bolsominions estão todos com problemas financeiros, assim como a maioria do Brasil hoje em dia. Mas imagina o bolsominion lá, não tem nem onde cair morto. Fala, eu sou Bolsonaro, ele é o melhor, eu não vou vacinar, essa vacina tem DNA alienígena, não vou vacinar minha criança. Tendo que pagar advogado, tendo que ir no fórum, tendo que fazer um monte de coisa para não perder a guarda dos filhos. E no final, o filho ou a filha vai ser vacinado, nem que seja na marra. Olha só, se ferraram os bolsominions. Eu vou mostrar aqui o vídeo que eu prometi do Bolsonaro com a Carla Zambelli. Olha, o Bolsonaro fez uma piada, tava todo mundo rindo, e a Carla Zambelli foi falar. Olha a maneira como ele trata a Carla Zambelli. Advogando em causa própria. Fica aqui. Ele fez uma piada com o Dória, aí a Carla Zambelli foi comentar, fazendo uma outra piada, ele falou, fica quieto. É isso aí, capacha do Bolsonaro. Como boa capacha do Bolsonaro, tá aí, entrou no STF contra a imunização, vai perder. A decisão que vale é a do Lewandowski, eu vou te falar, se isso acabar chegando ao plenário do STF, teremos aí um imponente 9-2 ou 10-1, ou talvez até 11-0 a favor da imunização infantil. Então, grande dia, hoje é um aniversário, temos aí um motivo para comemorar, fora os outros motivos, o governo Bolsonaro aí olha, eles estão se esfacelando, o governo está realmente desmoronando e eles estão cada vez mais desesperados por conta disso. E agora eu vou mostrar nosso carro de som, ontem em São Caetano do Sul, rodando lá denunciando os crimes do Bolsonaro. Uma unidade básica de saúde. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o
Tá aqui um trecho. Também rodamos ontem em São José dos Pinhais, lá em Paraná, e estamos indo para cima deles em várias cidades do Brasil inteiro. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo sempre Pix, eu deixo PicPay, e também deixo, hoje eu posso pedir o que eu quiser no meu aniversário, eu deixo no primeiro comentário as minhas outras redes sociais. Inscreva-se ou siga-me lá nas redes sociais. Falou!